confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 10. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos porque tu és quem tu és, ó Deus. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e nos ensine a tua palavra nessa noite. Amém. Os irmãos podem sentar. A Travessia do Mar Vermelho é um dos textos bíblicos mais conhecidos no mundo. Fizeram muitos filmes baseados nesse texto. Filmes sucesso, né, de bilheteria no mundo. O filme Moisés foi um dos filmes mais assistidos no mundo. A própria Disney fez uma animação depois, baseada também nesse texto, que também fez muito sucesso. O que pouca gente conhece são os significados que essa palavra tem, os significados que esses momentos que o povo de Deus passou trazem para a igreja, né, o símbolo espiritual que eles representam. Só do ponto de vista literal, apenas do ponto de vista histórico, isso aqui já é fantástico. Eu às vezes fico imaginando as cenas. Os filmes tentam reproduzir um pouco, né, todo esse momento, mas eu creio que eles não chegam perto, Reginaldo. Eu não acredito que eles conseguem retratar o que verdadeiramente estava acontecendo aqui. Eu às vezes fico imaginando, né, na minha mente essas cenas acontecendo. Milhares de israelitas acampados, né, de repente, de longe no horizonte, eles veem a fumaça, a poeira dos cavalos e das carruagens. Desesperar, né? O texto narra exatamente isso. Mas o que mais me chama a atenção, o texto é lindo, né? O milagre que envolve, né, essa passagem, algo extraordinário, algo nunca visto antes. Deus escolheu algo completamente incomum para mostrar que Ele era com aquele povo. Então, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, a escolha deste povo, desse momento da história, foi tudo por soberana vontade de Deus. Você percebe no texto que o povo nem queria deixar de ser escravo, né? Na hora do aperto, eles preferiam a escravidão do que a liberdade. No momento da prova, eles preferiam ser escravos. Então perceba que a decisão de realizar todo esse milagre
foi única e exclusiva de Deus. Havia um pacto entre Deus e Abraão, que se renovou em Isaac, se renovou mais uma vez em Jacó, em Israel, e Deus tinha um compromisso com a palavra dele, dada a esses patriarcas. Isso é fato. Mas por que nesse momento e com esse povo especificamente? A soberania de Deus está presente nesse texto em vários momentos. O fato dele ter escolhido esse momento e esse povo, o povo difícil, o povo ruim. Esse povo era tão ruim que desses que saíram, só dois que eram de maior, né, as crianças não contam, só dois que eram de maior entraram em Canaã. Essa multidão era tão perversa que eles não entraram. E aí a gente vê a soberania de Deus nessa escolha. E nós aprendemos outras coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver também Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Eu estou tentando manter a ordem na mensagem aqui. E a soberania de Deus, ela aparece presente, primeiro nesse momento de escolha, no momento histórico, no povo escolhido, que se nós formos olhar a rigor, esse povo não merecia ter visto tudo que eles viram. O comportamento deles mostra que eles tinham assistido 10 pragas. Imagina, você é um israelita e na sua casa tem luz normal, de dia, a luz do sol, e o seu vizinho é egípcio e a casa dele está toda escura. De dia, meio-dia, tudo escuro. É óbvio que os israelitas moravam numa terra, a terra de Gósen, que não ficava no centro, né, da cidade do Egito. Mas, perceba, eles viram os milagres, eles viram as rãs, eles viram a chuva de Saraiva, eles viram a água virando sangue, eles assistiram tudo isso, eles viram as 10 pragas acontecendo, eles viram a mortandade dos primogênitos, que foi a última, eles assistiram todos esses milagres. Isso já seria suficiente para eles nunca mais abrirem a boca para murmurar na vida deles. Mas esse povo constantemente murmurava. E a murmuração é uma das piores coisas que um crente pode fazer. Reclamar. Viver reclamando. A murmuração irrita tanto a Deus que ele deixou esse povo morrer no deserto para eles não usufruírem da promessa. Os filhos dele usufruíram, mas eles mesmos não, com exceção de Josué e Calebe. E o mais importante sobre a soberania de Deus, além do momento histórico, além da escolha soberana do povo, a fidelidade dele ao pacto que ele fez com os patriarcas, mas nós percebemos que até o cenário, o momento em que tudo isso deveria acontecer foi completamente planejado por Deus. Ele pega e diz para Moisés: Moisés, você vai mandar o povo sair do lugar onde eles estavam, no delta do Nilo, para Canaã. Não era tão distante. Bastava eles seguirem na direção nordeste, né, no mapa, eles seguiam na direção nordeste e eles chegariam em Canaã, no topo de Canaã, ali perto da Síria. Depois eles iam descendo já do outro lado do mar e iam ocupando toda a terra. Não era complicado a coisa. Mas aí eles saem do Egito e Deus dá as coordenadas. Olha, eu quero que eles se acampem de frente para o mar. Você percebe que Deus conduziu o povo àquele momento
do milagre. Agora tem um porém. A forma como Deus nos conduz até o milagre, nem sempre a gente entende. E, geralmente, nós passamos por uma provação para poder receber o milagre. Como é que o milagre de cura vai acontecer se você não ficou doente? Não tem como. Como é que o milagre da prosperidade vai surgir na sua vida se você já tem tudo? Se você já é rico, né, não acontece o milagre, não é milagre. Uma vez, uma irmã, o marido dela estava desempregado e ela sustentava a casa sozinha durante um período. E aí, de repente, o marido dela arrumou um emprego. E, obviamente, né, a pessoa respira aliviado, né, e entende que as coisas vão melhorar. E aí ela pegou e disse, olha, parece que foi pior, porque agora tá do mesmo jeito. Não mudou nada. A gente continua com as mesmas limitações, sabe, todo mundo sabe como é, né? Salário, as contas, o final do mês chegando, o salário acabando, todo mundo aqui conhece a vida, né, do brasileiro, essa vida de batalha. E aí ela pensou, e ela compartilhou comigo, e eu falei para ela o seguinte, olha, quando você sustentava a casa sozinha, você estava vivendo um milagre. Do nada, o condomínio reduziu a parcela do condomínio, porque havia uma taxa extra, e aí resolveram um problema, adquiriram aquilo que precisavam adquirir e reduziram a taxa de condomínio, porque não precisava mais daquela taxa. Então, um condomínio que passou a ser 1/3 do valor que era, enquanto ela estava ali na prova. E aí, quando o marido dela arruma um emprego, então ela não precisa mais do milagre, ela vive naturalmente. Não há nada de sobrenatural mais agindo sobre a vida dela, apenas a vida normal e cotidiana como de todo mundo. Você lembra da viúva que o profeta, o marido dela era um profeta e ele morreu e ela vai lá atrás do homem de Deus e ele pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, eu tenho um pouco de azeite. E ele diz, vai lá, entra, tranca a porta, que o milagre vai acontecer. E aí ela começa a encher as vasilhas da vizinhança que ela levou para a casa dela com azeite, e o azeite não parava de fluir. O nome disso é milagre. E aí, quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. E aí, qual foi a orientação do profeta para ela? O profeta diz, vai, vende todo o azeite, paga as dívidas para que os seus filhos não virem escravos, né, para que resolve o seu problema, e vive do resto. Ou seja, leva a vida normalmente, naturalmente, negocia aí, dá os teus pulos, como diz o ditado, né? Vai comercializar, pega azeite, vende azeite, compra mais azeite, vende o azeite, compra mais, vende, vai, vive do resto. Ou seja, ela não ia viver de milagre. Ela não ia viver a vida toda de milagre. Milagre surge a partir de uma necessidade. Se é cotidiano, não há necessidade de milagre. Apesar de que até esse povo experimentou um milagre durante 40 anos. O maná e a rocha que manava água, e eles eram supridos as suas necessidades básicas com esse milagre que durou 40 anos. 40 anos de milagre. Tirando essa exceção, a maioria dos milagres eles surgem a partir de uma necessidade específica.
Está acontecendo uma tempestade no mar, os discípulos estão num barco, eles estão com medo de morrer, tragados pela tempestade. E aí eles precisam de o quê? De um milagre. Jesus aparece, acalma a tempestade e surge o milagre. Há uma multidão com fome, chama o menino, pega os pães e o peixe do menino, ora, abençoa, alimenta aquela multidão toda. O milagre depende da necessidade. Então, para que você seja conduzido até um milagre, Deus eventualmente pode escolher que nessa trajetória você passe por provações. Isso é muito explícito no texto. Ele diz: olha, diga aos israelitas que mudem o rumo e eles, obviamente, eles saem para ir para Canaã, eles seguem o caminho de Canaã. E aí Deus diz para ele: não, para você chegar na terra prometida, você tem que ir pelo meu caminho. Não é pelo caminho que todo mundo vai. Não é pela trajetória que todo mundo conhece. Os meus caminhos são outros caminhos diferentes dos seus caminhos. E aí você recebe uma promessa de Deus, você vai chegar em tal lugar. Aí você pensa que você conhece o caminho. A gente imagina que a gente sabe como é que deve chegar em Canaã. A gente imagina que a gente sabe como chegar na nossa terra prometida, no nosso milagre. E aí Deus diz: mude o caminho. Não é por aí que você vai chegar na bênção. Não é por aí que você vai chegar na vitória. E ele passa todo o roteiro. Acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem-se à beira-mar, de frente a Baal-Zefon. Ele passa todo o lugar exato. E aí o povo fica perguntando: mas Canaã não é para o outro lado? Eu acho que Canaã não é por aí não, é para lá. Mas Deus conduz o povo a uma situação de provação. O próprio Deus conduziu esse povo a um momento de desespero. Você entendeu que foi Deus que mandou eles para lá? Você entendeu que o fato deles verem o exército egípcio vindo na direção deles foi só porque eles foram para o lugar que Deus mandou eles irem? Não é... Seria diferente se eles estivessem indo para Canaã. O que eles fariam? Aperta o passo, Canaã já está ali pertinho. Mas de frente para o mar, vai fazer o quê? Você percebeu que Deus conduziu eles a uma situação em que não havia nenhuma alternativa para eles, senão confiar em Deus. Sabe, todos os recursos acabaram. Eles não podiam fazer absolutamente nada. E essa situação desesperadora foi causada pelo próprio Deus. Quando você lê o versículo 10, ele diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e viram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. O terror desse povo foi causado pelo próprio Deus. Foi Deus quem levou eles para essa situação aqui. Foi Deus quem colocou eles nesse estreito aqui. Foi Deus que moveu cada passo deles para que eles chegassem até essa luta, essa provação. Para quê? Para que eles pudessem experimentar o milagre. E aí, tá tudo bem na sua vida e você ainda quer receber milagre, aí não tem graça, né? Tá tudo bem, então você não precisa de milagre. Já está tudo bem. Para que milagre, se já está tudo bem? O milagre é a manifestação sobrenatural de Deus para um propósito específico. Nesse caso aqui,
o texto deixa claro que o nome do Senhor precisava ser glorificado. O nome do Senhor iria ser glorificado na vida desses israelitas, e o Senhor agiu com a sua soberania para fazer isso. Até o coração do rei foi endurecido pelo próprio Deus. A primeira vez que eu li isso aqui, eu era novo convertido. Eu fiquei escandalizado. Quando a gente é novo convertido, a gente tem cada ideia. Eu fiquei escandalizado. Como é que Deus manipula o coração de um homem para cumprir os seus interesses? Eu fiquei escandalizado. Eu falei, não, eu decidi seguir Jesus, mas eu estou ofendido com isso aqui. Eu espero que eu encontre uma explicação para isso aqui mais na frente, que eu estava começando a ler, comecei a ler de Gênesis, e aí fui embora, parei em Apocalipse. Graças a Deus eu não desisti. E aí eu fiquei escandalizado, sabe? A soberania de Deus ofende o ego humano do homem natural. Apesar de ter aceitado Jesus, você tem que amadurecer, né? E aí, depois eu comecei a refletir e a meditar. E eu pensei, meu Deus, esse povo passou mais de 400 anos escravizado. O faraó merecia isso. Ele tinha que pagar pelo que ele fez. Ele tinha que pagar pela opressão que ele fez. Ele assassinou todos os bebês israelitas a partir daquele decreto. Escapou Moisés. E aí nós vemos a soberania de Deus. Deus, para livrar Moisés das mãos de Faraó, ele bota Moisés no palácio de Faraó. O nome disso é poder. O nome disso é onipotência. O nome disso é soberania. Eu levaria Moisés para o lugar mais longe de Faraó que eu pudesse. Se eu quisesse que meu filho sobrevivesse da mão daquele tirano que queria matar todos os israelitas, todos os bebês israelitas. Mas a soberania de Deus faz exatamente o contrário. Você percebe que você não entende nada de nada de nada? Você percebeu que a gente não entende nada de nada? A gente faz planos, metas, imagina, faz cálculos, e no fim a gente percebe que toda sabedoria humana é loucura, e que as coisas mais incongruentes que Deus faz diante de nós, que a gente pensa que é loucura, são as coisas mais sábias a serem feitas. Ele pega Moisés e coloca dentro do palácio do perseguidor do seu povo. E lá ele cresce mais protegido do que qualquer outra pessoa na nação. Imagina, o filho da filha de Faraó provavelmente era uma das pessoas mais bem guardadas e mais seguras do mundo. Só a soberania de Deus pode fazer essas coisas. Ele pega o povo e diz, vocês vão acampar de frente para o mar. E o povo vai exatamente para o lugar onde Deus determinou, e passam por um aperreio, por uma provação terrível por conta disso, porque obedeceram à vontade de Deus. E aí a gente pensa que, não, mas se eu obedecer a Deus, né, se eu for fiel a Deus, eu não vou sofrer. Tem até um slogan, né, de uma igreja aí, né? Pare de sofrer. Não é isso que a Bíblia diz. A obediência desse povo levou eles a um momento de terror. Porque é isso que o versículo 10 diz. Eles ficaram aterrorizados quando eles viram os egípcios perseguindo eles. E eles questionaram a Moisés e ao próprio Deus. A gente não te obedeceu?
A gente não veio até aqui. Nós não estamos exatamente no lugar que o Senhor mandou que nós deveríamos estar. Por que que eu estou sofrendo? Para ver o milagre de Deus acontecer. É por isso que você está sofrendo. Se você quiser ver um milagre, você precisa passar por uma provação, que é a forma de suprir essa necessidade. Para você ver alguém ressuscitar, alguém tem que morrer. Ninguém quer que ninguém morra. Todo mundo quer que alguém ressuscite, né? Aquela viúva que era viúva e perdeu o filho, o jovem filho, que encontra-se com Jesus no caminho. Aquela mulher só teve o seu filho ressuscitado, entregue de volta nos braços dela, porque ele morreu. Se ele não tivesse morrido, ele não teria visto esse milagre. Não teria visto de forma nenhuma esse milagre acontecer. Então, para que nós possamos vivenciar o milagre da parte de Deus, é necessário que a gente passe pelos caminhos que o Senhor determinar que nós precisamos passar. E geralmente o caminho é diferente do nosso. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é descobrir quais os caminhos de Deus, qual o caminho de Deus para a sua vida, para que você possa seguir por ele e não seguir o seu próprio caminho, porque em algum momento Deus vai dizer: mude o rumo da tua história, da tua trajetória, porque não é por aí que eu quero que você vá. Foi exatamente o que ele fez no versículo 2 do capítulo 14 que nós acabamos de ler em Êxodo. Então, entendemos a soberania de Deus, tanto na proteção de Moisés, como no endurecimento do coração de Faraó, como na condução do povo até o momento de prova, para ali ele realizar o milagre. E há palavras muito fortes aqui, como a do versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. É exatamente o que Deus quer que a gente entenda. Que é Ele quem vai lutar por nós. A intenção de Deus em conduzir o povo para esse lugar é justamente para que os recursos deles se esgotassem. É por isso que, sabe aquele hino do Márcio Valadão que diz, rendido estou, né? E tem vários outros hinos que falam de render-se, de rendição. Vocês não conhecem hinos que falam de rendição, de estar rendido? Render-se é quando você desiste de lutar. Quando você se entrega, você diz, olha, não vou mais lutar. Eu me entrego. Eu não vou continuar resistindo. Eu não vou continuar confrontando o meu opositor. O que Deus queria desse povo é que eles se rendessem, ou seja, pare de confiar nas suas armas, parem de confiar nas suas estratégias, parem de confiar na capacidade que vocês têm de fugir para Canaã, parem de confiar nos seus amigos influentes, parem de confiar no seu salário, parem de confiar na sua beleza ou na sua inteligência, pare de confiar em tudo que você tenha, renda-se ao Senhor e confie apenas nele, porque ele diz, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Ou seja, essa desistência de lutar é o que o Senhor espera de nós quando nós estamos lutando com ele. Glória a Deus.
Agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós já vamos encerrar. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Os 5 primeiros versículos. Logo no começo da mensagem, eu falei com os irmãos a respeito dos símbolos espirituais que essas passagens sempre têm para nos passar. Aqui, naquele texto de Êxodo, nós vemos a travessia do Mar Vermelho, nós vemos Deus endurecendo o coração de Faraó, nós vemos o milagre acontecendo, e o porquê de cada uma dessas coisas, né? Os 5 primeiros versículos explicam um pouco daquela passagem. Na visão do apóstolo Paulo, na visão da graça, na visão espiritual, do que aquele fato histórico, porque eu acredito que aquilo aconteceu de verdade, aquele fato histórico, o que ele simboliza, o que ele representa espiritualmente para as nossas vidas hoje, que não passamos por aquilo. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, o maná, e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Pena que a gente não tem muito tempo mais, mas você percebe a nuvem que cobria aquele povo de dia e a travessia do Mar Vermelho são símbolos do batismo cristão. Um batismo a seco. E aí, os bobos dos reformados e os bobos dos pentecostais ficam discutindo se o batismo é por imersão ou por aspersão. Para mim, pouco importa a quantidade de água que vai se batizar alguém. A nossa denominação escolheu batizar por imersão e nós respeitamos isso. Não cabe a mim, um pastor assembleano, ficar batizando vocês, batizando o povo com a aguinha na testa por não estar alinhado com a minha denominação. Mas se chegar uma pessoa aqui da igreja presbiteriana que foi batizada por aspersão, eu não vou batizar essa pessoa de novo. A Bíblia diz que há um só batismo. Enquanto a gente fica discutindo a quantidade de água que se deve usar no batismo, o apóstolo Paulo diz que esse povo foi batizado a seco, sem água. Eles foram batizados por uma nuvem e foram batizados no Mar Vermelho, que eles atravessaram de pé enxuto. O texto diz que eles passaram de pé enxuto. Era água de um lado, água do outro, e aquilo ali estava sendo um batismo. O apóstolo Paulo diz que aquilo era um batismo, o batismo daquele povo, um símbolo do batismo, e nem água tinha água dos lados, que o povo não se molhou, e tinha água da nuvem, que também não molhou o povo.
Por isso, o sentido, a profundidade da palavra, nós precisamos meditar cada vez mais na palavra de Deus. E aí, ele diz, eles comeram da comida espiritual, que era o maná que caía do céu, e hoje nós comemos a ceia do Senhor, e comemos a palavra de Deus, que é o pão, espiritualmente falando. E eles beberam da mesma bebida espiritual, eles beberam simbolicamente, eles beberam do próprio Cristo. O texto diz que a rocha acompanhava eles. O povo ia andando e a pedra ia acompanhando e jorrando água. E Paulo diz, aquela pedra era Cristo, que dessedenta todos os sedentos. Da mesma forma que Jesus diz, eu sou a água da vida. Ele estava fazendo uma menção àquela rocha. Olha, do jeito que aquela rocha impediu que vocês morressem de sede no deserto, eu vou prover vida para vocês igualmente. Quem estiver em mim não morrerá. Da mesma forma que aquele povo não morreria enquanto estivesse bebendo a água daquela rocha. A sede não mataria eles, porque a rocha que era Cristo estava ali. Da mesma forma, mesmo que o nosso corpo tombe nesse deserto que nós passamos, mas um dia nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. São esses os símbolos que nós encontramos naquele texto de Êxodo, que nós não teríamos condições de prolongar a mensagem, o estudo a respeito disso, mas para finalizar, o mais importante que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, não são apenas os símbolos. A nuvem era um símbolo do batismo. Quem sabia disso aqui? Diz amém. Uma pessoa sabia. Amém, glória a Deus. Cida é desenrolada, viu? Pouca gente sabia disso. Pouca gente sabia que a travessia do Mar Vermelho é um símbolo do batismo. Pouca gente sabia que a rocha que manava água é um símbolo de Cristo. E que o maná que caía do céu também era um símbolo de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, a mensagem mais importante que ele traz aqui é o seguinte: olha, aquele povo foi escolhido por Deus, soberanamente, para herdarem Canaã. Mas eles morreram no caminho. Eles não receberam a promessa. E vocês? O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Olha, eles foram batizados na nuvem e no mar. Vocês também foram batizados nas águas. Eles comeram o pão espiritual. Vocês também comeram o pão espiritual. Eles beberam da água espiritual. Vocês também beberam da água espiritual. Eles morreram no deserto. E vocês podem morrer também. Ser batizado não garante absolutamente nada para você. Ser batizado não te torna uma pessoa melhor do que ninguém. Ser batizado não te coloca numa elite espiritual. Não tem privilégio nenhum. Não tem nada de especial que te garanta nada além do que qualquer outra pessoa. Obviamente, o batismo é algo maravilhoso, é um sacramento que permaneceu, né, um dos poucos sacramentos que foram instituídos pela igreja primitiva, mas não é garantia de nada. Você é diácono, você é pastor, você é presbítero, você é evangelista, você é missionária, você é líder de departamento. Isso não garante nada. Aquele povo foi escolhido
pelo próprio Deus. Ele olhou assim: vou tirar esse povo do Egito, vou levar esse povo para Canaã, vou fazer 10 pragas aqui, que eles vão ficar de boca aberta, vou atravessar o Mar Vermelho com eles, vou fazer chover comida, vou fazer uma pedra andar do lado deles, jorrando água, vou fazer uma coluna de fogo, vou fazer uma coluna de nuvem. E além disso tudo, eles desobedeceram e morreram. Apesar disso tudo, eles sucumbiram ao pecado. Paulo está dizendo: do jeito que aquele povo caiu, vigiem, para que vocês não caiam também. Não, mas eu aceitei Jesus, eu estou na graça, a graça abundante, a graça, favor imerecido, e que maravilha, Jesus é lindo. Vigia, porque da mesma forma que Deus não se agradou deles, que elegeu soberanamente, pode não se agradar de nós, se nós nos comportarmos como eles, estando debaixo da mesma soberana graça. Que o Senhor nos conceda misericórdia para vivermos de conformidade com a vontade dEle e possamos entender os caminhos dEle, para que nós sejamos conduzidos por esse caminho que não nos garante absolutamente nenhum favor, nada extra, nada de especial que nos prive do sofrimento, nada. Crente também morre, crente também adoece, crente também tem dor de barriga, crente também tem dor de dente. Mas apesar disso tudo, nós precisamos continuar caminhando. É isso que aquele texto tem a nos dizer, e o apóstolo Paulo confirma na carta aos Coríntios. Aquele povo, mesmo obedecendo, ele sofreu, passou pelas dificuldades, mas eles viram o milagre do Senhor no fim, da mesma forma que você verá o milagre do Senhor no fim. Se você ainda não viu o milagre, é porque ainda não chegou no fim. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Sua mão, que o amor de Deus, o nosso amantíssimo Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: amém. Glória a Deus.